Existe algo inquietante sobre a maioria das vidas humanas, e quase ninguém percebe isso enquanto ainda há tempo. A maior tragédia da vida não é fracassar. A verdadeira tragédia é chegar ao final da jornada e perceber que você viveu muito abaixo do seu potencial. Perceber que poderia ter sido mais, feito mais, vivido mais, mas nunca tentou de verdade. E o mais perigoso de tudo é que isso raramente acontece de forma dramática. Não existe um grande momento em que alguém decide conscientemente desperdiçar a própria vida. Acontece lentamente, quase silenciosamente. Um hábito negligenciado hoje, uma decisão confortável amanhã, um sonho adiado mais uma vez. E assim, sem perceber, anos se transformam em décadas. E a pessoa começa a viver no piloto automático. Mas existe algo que poucas pessoas compreendem. O destino de uma vida raramente é definido por talento, sorte ou inteligência. Ele é definido por algo muito mais simples: hábitos. Pequenas ações repetidas todos os dias que lentamente moldam quem você se torna. E se esses hábitos não forem dominados, eles dominarão você. Mas existe uma forma de quebrar esse ciclo. Existe um processo capaz de transformar alguém comum em alguém disciplinado, consciente e praticamente inevitável. E tudo começa dentro da mente. Porque dentro de cada ser humano existe algo poderoso esperando para ser moldado. Dentro de cada ser humano existe uma mente ainda não forjada. Eu sou Archon, e este é o lugar onde ela se torna extraordinária. Hoje você vai descobrir por que os primeiros dias de qualquer mudança parecem insuportáveis, porque a maioria das pessoas desiste antes de transformar a própria vida, e como atravessar as 3 fases que transformam disciplina em algo praticamente inevitável. Porque do outro lado de 30 dias pode existir uma versão completamente diferente de você. E tudo começa agora. Existe uma verdade silenciosa que governa praticamente todas as vidas humanas, e a maioria das pessoas jamais percebe isso. A vida que você vive hoje, sua saúde, sua disciplina, sua mentalidade, seu sucesso, seus fracassos, não foi criada por um único grande momento. Ela foi construída lentamente, quase invisivelmente, através de pequenas ações repetidas todos os dias. Essas ações têm um nome simples: hábitos. E embora pareçam pequenos, os hábitos possuem um poder gigantesco, porque hábitos não apenas moldam comportamentos, eles moldam identidades. A pessoa que você se torna ao longo dos anos não é resultado de um evento extraordinário. É resultado daquilo que você faz repetidamente quando ninguém está olhando. Pessoas bem-sucedidas não nasceram diferentes. Elas simplesmente desenvolveram o hábito de fazer coisas que a maioria das pessoas evita. Não porque gostam, mas porque entenderam algo fundamental. A motivação pode fazer você começar, mas apenas o hábito faz você continuar. E se existe uma verdade que raramente é ensinada em escolas, universidades ou até mesmo dentro de casa, é esta: a qualidade da sua vida será sempre um reflexo direto da qualidade dos seus hábitos. Se alguém vive uma vida saudável, disciplinada e bem-sucedida, não é coincidência. Essa pessoa construiu hábitos que sustentam esse estilo de vida. Da mesma forma, quando alguém vive preso em ciclos de frustração, procrastinação e mediocridade, isso também não é coincidência. Essa pessoa está simplesmente vivendo sob o domínio de hábitos que a mantêm ali. E aqui está a parte mais perigosa de tudo isso. Se você não controlar seus hábitos controlarão você. Infelizmente, a maioria das pessoas nunca aprende como dominar hábitos. Não existe uma matéria chamada domínio da mente na escola. Não existe um curso chamado construção de hábitos de alta performance. Mas talvez devesse existir, porque dominar seus hábitos pode ser mais importante para a sua vida do que praticamente qualquer outro conhecimento. Sem essa habilidade, algo previsível acontece.
Todos os anos, milhões de pessoas prometem mudar. Prometem começar a se exercitar, prometem acordar mais cedo, prometem estudar mais, prometem abandonar hábitos que estão destruindo sua saúde e sua vida. E ainda assim, quase todas falham, antes mesmo que o primeiro mês do ano termine. Talvez você já tenha visto esse fenômeno acontecer. No início de janeiro, academias ficam lotadas, o estacionamento fica cheio, as pessoas chegam motivadas, determinadas, convencidas de que este será o ano da mudança. Mas algumas semanas depois, metade dessas pessoas desaparece e logo tudo volta ao normal. O problema não era falta de intenção. O problema foi falta de estratégia. Porque criar um novo hábito não é apenas uma decisão racional. É um processo psicológico profundo, um processo que passa por 3 fases inevitáveis. E a primeira fase é a mais brutal. Os primeiros 10 dias, a fase insuportável. No começo tudo parece empolgante, um novo objetivo, uma nova rotina, uma nova versão de si mesmo surgindo no horizonte. Mas essa empolgação não dura muito. Assim que a novidade desaparece, a resistência aparece. Seu cérebro começa a lutar contra a mudança. Seu corpo pede conforto, sua mente inventa justificativas. Se o hábito é acordar cedo, o despertador toca e sua mente sussurra: você merece descansar, só mais 10 minutos. Se o hábito é treinar, seu cérebro diz: hoje você está cansado, comece amanhã. E para a maioria das pessoas, isso parece uma prova de que algo está errado, mas na verdade não está. Essa resistência é parte natural do processo. Os primeiros 10 dias são difíceis, porque você está literalmente reprogramando seu cérebro. Você está quebrando um padrão antigo e construindo um novo. E isso exige energia, esforço, disciplina. Mas aqui está o que poucas pessoas percebem. Essa fase é temporária. Ela não dura para sempre. Se você conseguir atravessar esses primeiros 10 dias, algo começa a mudar. Então você entra na segunda fase, dias 11 a 20, a fase desconfortável. Não é mais insuportável como antes, mas também não é fácil. Seu cérebro ainda prefere os velhos hábitos, os velhos caminhos, a zona de conforto. Mas agora existe algo novo dentro de você. Uma pequena prova, uma pequena evidência de que você é capaz. Você começa a perceber algo interessante. Aquilo que parecia impossível está começando a parecer normal. O que antes exigia um esforço enorme, agora exige apenas disciplina. E então você entra na terceira fase, dias 21 a 30, a fase irrefreável. Aqui ocorre uma mudança profunda, algo que vai muito além de comportamento. Sua identidade começa a mudar. O hábito deixa de ser algo que você está tentando fazer e passa a ser algo que você é. Você não está mais tentando acordar cedo. Você se tornou alguém que acorda cedo. Você não está mais tentando se exercitar. Você se tornou alguém que treina. Essa é a verdadeira transformação. Quando o hábito se torna parte da sua identidade. E quando sua identidade muda, seu destino muda junto. Existe uma história que ilustra esse processo de forma poderosa. Durante muitos anos, alguém carregou uma crença limitante muito simples. Eu não sou um corredor. Correr parecia algo distante, doloroso, impossível. Mas um dia surgiu um desafio, e com ele uma decisão: começar. Nos primeiros dias, tudo foi exatamente como esperado. Dor, cansaço, resistência. Cada corrida parecia confirmar a antiga crença. Você não nasceu para isso. Mas havia uma escolha sendo feita todos os dias. Continuar, passo após passo, dia após dia. Nos primeiros 10 dias, parecia insuportável. Nos 10 seguintes, apenas desconfortável. Mas depois de 30 dias, algo incrível aconteceu. A crença antiga desapareceu. A identidade mudou. A pessoa que acreditava não ser capaz de correr tornou-se um corredor. E meses depois, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Ela completou uma corrida de 83 quilômetros, algo que antes parecia absolutamente impossível. E nesse momento ficou claro algo poderoso.
A verdadeira vitória não estava na distância percorrida, estava na libertação. Libertação das limitações autoimpostas, libertação da dúvida, libertação do medo de tentar. Porque a maioria das prisões humanas não possui muros. Elas são construídas por crenças, por hábitos, por histórias que contamos a nós mesmos sobre quem somos. Mas essas histórias podem ser reescritas. Um hábito de cada vez, uma escolha de cada vez, um dia de cada vez. No final daquela corrida, algo ficou claro. Qualquer pessoa pode alcançar uma liberdade profunda na vida. A liberdade de se tornar mais do que imaginava ser possível. Mas essa liberdade exige algo simples: coragem para começar, disciplina para continuar e consistência para não desistir. Porque no final das contas, o segredo da transformação não está em grandes momentos heróicos. Ele está na repetição silenciosa de pequenas decisões corretas, todos os dias. Agora existe uma pergunta que apenas você pode responder. Quem você será daqui a 30 dias? A mesma pessoa de hoje ou alguém que decidiu assumir o controle da própria mente? Porque do outro lado de 30 dias de disciplina, existe uma nova versão de você. Mais forte, mais consciente, mais capaz. A pessoa que finalmente começou a construir a vida que sempre desejou. E tudo começa da mesma forma que qualquer grande jornada começa. Com um passo, depois outro, depois outro. Hoje. No final das contas, a maioria das pessoas acredita que transformação é algo grandioso, algo que acontece em um momento dramático, uma decisão monumental, uma virada repentina de destino. Mas a verdade é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais poderosa. Grandes mudanças raramente acontecem de uma vez. Elas acontecem silenciosamente, através de pequenas decisões repetidas todos os dias. Um despertar mais cedo, uma escolha mais disciplinada, um pequeno esforço quando ninguém está olhando. Cada uma dessas decisões parece insignificante no momento em que acontece, mas ao longo do tempo, elas começam a moldar algo muito maior. Elas moldam a pessoa que você se torna. Porque a realidade é esta: você não constrói hábitos, seus hábitos constroem você. Cada repetição fortalece uma identidade. Cada escolha reforça uma versão de si mesmo. E depois de tempo suficiente, essa versão se torna o seu destino. A pergunta então não é se seus hábitos estão moldando sua vida. Eles estão. A verdadeira pergunta é: que tipo de pessoa você está se tornando todos os dias? Porque daqui a alguns anos, quando olhar para trás, você verá duas possibilidades: uma vida construída pela repetição inconsciente ou uma vida construída por decisões conscientes. Uma vida moldada pelo conforto ou uma vida forjada pela disciplina. A boa notícia é que nenhuma dessas versões está totalmente escrita ainda. Elas estão sendo construídas agora, neste momento, na próxima decisão que você tomar. Então lembre-se, transformação não começa quando tudo fica fácil. Transformação começa quando você decide continuar, mesmo quando ainda é difícil, mesmo quando é desconfortável, mesmo que pareça impossível. Porque é exatamente nesse momento que a mente começa a ser forjada. E é assim que pessoas comuns se tornam extraordinárias. Agora a escolha é de você. Se você quer continuar com a mesma mentalidade, pode parar por aqui. Mas se quer construir algo extraordinário, inscreva-se na Forja da Mente. Afinal, grandes mentes não nascem, são forjadas.